Mas então eu vou fazer uma rápida retrospectiva. Nós abrimos a palavra em João capítulo 14, versículo 15. E nós falamos que se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará entre vós. Eu falei rapidamente semana passada que nós somos trino. Nós não somos trindade, porque Deus é trindade, três divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós somos trinos porque nós temos corpo, alma e espírito. E para a gente entender, a primeira, a segunda e a terceira divindade, ela não é a terceira porque ela não é importante. Mas nós entendemos que nós dizemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa por participação no plano de salvação. Então nós entendemos que a primeira pessoa, Deus Pai, teve a sua participação na criação de todas as coisas. Então veio o pecado e nós somos destituídos da presença de Deus. Então o pecado de Adão veio sobre nós. E por isso então nós estávamos perdidos, distantes de Deus. Então vem a atuação da segunda divindade, que é Jesus, e ele nasceu da Virgem Maria. E o Espírito Santo concebeu no útero de Maria, e ela teve Jesus, e Jesus habitou entre nós. Nós também falamos que as três divindades têm uma maneira de se relacionar, né? Deus Pai se relacionou com Adão e Eva, e eles conversaram e tiveram muito tempo naquele jardim, porque nós não sabemos desde a criação até o ponto em que eles pecaram, porque naquele período só existia eternidade. Então, eternidade é a ausência de tempo. Então, não se sabe dizer qual foi o tempo. Porém, nós conseguimos imaginar como era o relacionamento deles por conta da criação, de como Deus se relacionava com eles. Então nós falamos que Jesus, ele veio, essa segunda divindade, e quando Jesus veio, ele se relacionava pessoalmente com as pessoas, ele tocava, ele pegava na mão, ele chorava, alguns encostavam no peito, alguns tinham necessidade de tocar. Então Jesus se compadecia das pessoas, Jesus se relacionava com as pessoas como eu e você, nós nos relacionamos. Porque apesar de ser Deus, ele também era 100% homem. Então a Bíblia diz que ele era sujeito às paixões deste mundo. Então ele era sujeito às dores, era sujeito à angústia, à tristeza, todas essas coisas, porque ele encarnou, né? O Verbo se fez carne. Então encerra essa segunda participação da divindade, e começa então, nesse texto que nós lemos em João capítulo 14, versículo 15, a participação da terceira divindade, que é o Espírito Santo. E só lembrando, todos os três, a palavra aqui, outro conselheiro, a tradução dessa palavra diz que é o outro na mesma altura, no mesmo poder, na mesma graça. Então não há entre os três o maior e o menor. Os três juntos são totalmente poderosos, onisciente, onipotente, onipresente. Porém, os três foram divididos em atuações. E aí nós, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, templo do Espírito Santo, nós hoje, nós somos a casa, a habitação, a morada do Altíssimo. Quando Jesus vir buscar a sua igreja, na verdade Jesus vai vir buscar aqueles que são habitados pelo Espírito Santo. Quando nós falamos sobre igreja, a igreja do Senhor não é templo e nem denominação. Quando se fala que Jesus vai vir pela sua igreja, a igreja dele é aqueles que são selados pela presença do Espírito Santo. É por isso que naquele grande dia haverá muitas denominações que vão ser arrebatados. Porque na verdade a igreja do Senhor são os selados pelo Espírito Santo. Porque a atuação do Espírito Santo vai terminar neste momento. É por isso que diz que quando Jesus vir buscar a igreja, e a igreja, e
o mundo vai virar um caos, ele vai virar um caos porque aquele que produz bondade na terra, aquele que fez você vir para a igreja, aquele que faz você perdoar, aquele que faz você se arrepender, aquele que faz as coisas boas na terra, ele vai ser levado. Então o que vai sobrar? Vai sobrar as pessoas que não têm o Espírito Santo. E aí não haverá bondade mais na terra, porque não haverá consolo. Porque Ele é o nosso consolador. Então o Consolador vai com a igreja. E aí quem vai ficar? Vão ficar aqueles que não têm o Espírito Santo. Porém, eles vão lembrar daquilo que foi pregado. É por isso que quando você assiste aqueles filmes de Armagedon, o arrebatamento, fica uns e fala assim, mas cadê minha mãe? Cadê meu irmão? Aí fica um ou outro, aí eles começam a procurar, e aí há um caos na terra, porque daí cai avião, porque os que não... Tanto é essa crença que nos Estados Unidos, por ser um país basicamente cristão, eles acreditam tanto nisso, que não pode ter dois pilotos que não são evangélicos. Tem que ter um evangelho, um cristão e o outro não. Porque qualquer coisa, se o outro for, um vai ficar para não trazer prejuízo para a empresa. Tamanha é a crença que eles têm nisso. Por quê? Porque eles sabem que quando Jesus vir buscar a igreja, eles vão ir, vai virar um caos todas as coisas. E aí eles acreditam tanto nisso, que aí aqueles que vão ficar, eles vão se converter por lembrar da esposa que tanto evangelizava, porque aí vai sair vários comentários, foi ET, eles foram levados e tal, mas aqueles que foram evangelizados, porém não tem o Espírito Santo habitando nele, esse povo vai lembrar da palavra e pode haver conversão, mas aí vai ser daquele jeito, você crê, então pá, morreu, vai ser mais ou menos assim. Só para você entender como que é a ação. E nós hoje, você igreja do Senhor, você vive a atuação da terceira trindade. Na verdade, é a última participação da trindade. E aí, quando nós falamos semana passada sobre tudo isso, sobre o conselheiro, sobre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, é por isso que a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, no caso no Espírito Santo, que é o atuante agora, aqueles que confiam no Espírito Santo não serão nem confundidos nem enganados. Por quê? Porque você está depositando a tua confiança no Espírito da verdade. E a Bíblia diz que o mundo não pode receber. É por isso que quem não tem o Espírito Santo, ele acha que engana todo mundo. Na verdade, ele não sabe que ele não engana aqueles que têm o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo comunica, testifica, traz uma sensação dentro de nós. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não sabe corresponder com esse relacionamento. E o intuito dessa palavra é aflorar isso em você. A minha intenção nessa palavra é que você entenda que Deus Pai se relacionou com Adão e Eva, e toda a criação, Jesus se relacionou com os discípulos e todos os seus seguidores, e o Espírito Santo desceu, e ele tem dificuldade de se relacionar com a gente. Por quê, pastora? Porque é tão simples a maneira que ele se relaciona, que às vezes parece que não dá, parece que é complicado de tão simples. Quem está me entendendo? Mas nesta palavra, a minha intenção e o meu pedido foi que o Espírito Santo revelasse isso. E uma das coisas que eu falei para ele, eu falei, Espírito Santo, como que eu vou explicar isso? E ele falou assim, explica de como a gente se relaciona. O que eu posso explicar para você é a maneira que eu me relaciono com o Espírito Santo. Porque talvez você entenda e ele se relaciona dessa maneira com você, e você começa a interagir, você começa a entender, na verdade, dar ouvidos. O que é dar ouvidos? Dar ouvidos é desejar ouvir, é desejar entender. Porque muitas vezes as coisas passam por um buraco do ouvido e saem do outro lado do nosso ouvido, porque nós não damos importância. E essa palavra, ela é uma... Eu quero te chamar a você dar importância para esse relacionamento, para a maneira que ele se relaciona. E em nome de Jesus, se o Espírito Santo da verdade está neste lugar,
E Ele veio para isso. Você vai entender isso. Eu declaro sobre a tua vida. E nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Nunca mais. Nunca mais você não vai ouvir o que Ele tem falado para você. Nunca mais você vai achar que é coisa da sua cabeça. Porque você vai sempre lembrar que Ele desceu da sua grandeza. Ele desceu da sua grandeza. Ele desceu para habitar entre nós. E quando, entre nós não, dentro de nós. E quando Ele veio para habitar dentro de nós, Ele queria algo de nós que nós precisamos entender. Ele queria ter um relacionamento conosco que nós precisamos entender. Ele tem um objetivo, Ele tinha um propósito. Porque Ele poderia continuar habitando dentro de uma arca, Ele poderia continuar habitando no Santo do Santo, Ele poderia continuar habitando numa parede. Mas Ele renunciou tudo isso para habitar dentro de um corpo de comedor de arroz, feijão e farinha. Pecador, desequilibrado muitas vezes, que cometem atrocidades com o nosso corpo, mas mesmo assim, Ele decidiu habitar dentro deste corpo, porque Ele queria uma mudança, porque Ele queria uma transformação, porque Ele queria estar perto. E quando eu disse desse Espírito da verdade, eu queria que você entendesse que você, diante desse relacionamento, nunca mais você precisa viver uma vida de mentira. Nunca mais tem necessidade de você ser conduzido por engano. Porque Ele joga fora todo engano. Ele é inimigo da mentira. E quando nós falamos mentira, a gente pensa que é a mentira da nossa vida. Ela não é só a mentira da nossa vida, até porque a mentira da nossa vida, a nossa conduta, ela perde o trono quando a gente destrona a carne da nossa vida. E quem está na igreja, na sua maioria, já destronou a carne. Já tirou o domínio da carne, que quer viver coisas da carne, como noitada, imoralidade, sexo ilícito, bebedice, vício, tudo isso mortificou já a carne, porque isso expõe a tua pessoa. Isso todo mundo vê quando você comete isso. Então isso já foi aniquilado da nossa vida. E aí então, nós colocamos o domínio da nossa vida na alma. E também não pode ser na alma, porque a alma só sente. Eu sempre digo isso, não vou me cansar de dizer. A alma foi desequilibrada pelo pecado. A alma foi desequilibrada pelo pecado de Adão e Eva. Porque o primeiro resquício, ele teve medo. Ele viu que estava peladão no Éden. Ele falou, eu fiquei com vergonha, tive medo e tal. Aí ele falou, mas você nem sabia que você estava pelado, cara? Já botou uma folhinha. A alma foi desequilibrada. Aí o Espírito Santo falou assim, eu vou habitar dentro deles. Eu vou fazer morada dentro deles. E Jesus disse assim, se vocês me amam e me honram, vocês vão amar e vão honrar aquele que está vindo. Aquele que está vindo para estar tão perto, para estar dentro de você. E Jesus disse isso, e Ele soprou depois, e o Espírito Santo desceu para habitar dentro de nós. Então não tem mais desequilíbrio, porque aquele o qual nós deveríamos entregar o controle, a liderança especial da nossa vida, é o Espírito Santo. E com Ele não tem mais engano, não tem mais mentira. O que eu quero dizer para você, a primeira coisa que cai por terra na tua vida são todas as pessoas que te enganam. Você não precisa mais ser enganado. Todas as pessoas que mentem em você, o Espírito Santo testifica dentro de você. Você só precisa dar lugar para esse relacionamento. Você só precisa aprender a falar com o Espírito Santo e ouvir dele. Ele não faz fofoca, mas a Bíblia diz que ele vai denunciar todo engano, toda mentira. João capítulo 16, versículo 7, ele diz assim, olha, eu vou
Porque se eu não for, quer dizer, se não encerrar minha atuação, Jesus está falando, se não encerrar minha atuação, não começa do Espírito Santo. Porque as 3 divindades foram divididas em participação para o plano da salvação. O plano da salvação é completo por causa das 3 divindades. É por isso que nós dizemos que está na hora de Jesus vir. Por quê? Porque a última atuação da divindade do Espírito Santo, ele já está atuando. E os rumores de guerra, pai contra filho, peste, tudo isso já está acontecendo. E tudo isso era o sinal do fim. É por isso que nós, Igreja do Senhor, falamos que a qualquer hora, num abrir e num fechar de olhos, Jesus pode voltar. E na sequência de João 17:8 diz assim, que quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que seria esse convencer? Essa é a parte, é a missão do Espírito Santo. É convencer eu e você do pecado, daquilo que nós fazemos com a nossa vida, daquilo que nós fazemos com o nosso corpo, daquilo que nós fazemos com o nosso destino, das escolhas que nós fizemos. Ele vem para convencer. Mas como que ele convence? Falando, instruindo, mexendo dentro da gente, dando uma intuição, revelando, te entristecendo. Você sabia que o Espírito Santo te entristece? A Bíblia diz que a tristeza, segundo o Espírito Santo, ela conduz ao arrependimento. Significa que antes do arrependimento há uma tristeza. Agora, a tristeza de Satanás, ela não conduz ao arrependimento. A tristeza de Satanás, ela conduz à morte. Você quer ver a diferença? Tristeza de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, conduziu ao arrependimento. A tristeza de Judas, que traiu Jesus com as moedas, levou à morte, ao suicídio. Por quê? Porque a tristeza que conduz ao arrependimento, ela é uma tristeza boa, ela provém do Espírito Santo. A tristeza que Satanás lança, ela te acusa, ela diz que não tem saída, ela quer fazer você resolver com as suas próprias mãos, da sua própria maneira. Essa tristeza não é a tristeza do Espírito Santo. Porque a tristeza do Espírito Santo, ela sempre te leva para a restauração. Ela sempre te leva aos pés do Senhor. Pastora, mas é a 15ª vez, não tem problema, meu filho, você está indo para os pés do Senhor? Vai. Porque essa tristeza é a tristeza do Espírito Santo. É para te levar. Por quê? Porque ele disse que ele viria para convencer a gente do pecado. Como que você acha que convence alguém do pecado? Tomando um suco? E daí? Você está pecando, hein? Tal, não é assim. Convence a pessoa do pecado, vem aquela coisa assim, abre um buraco que eu quero enfiar minha cabeça dentro. É onde você fica com vergonha de voltar para a igreja, vergonha de ver algum irmão, vergonha de qualquer coisa que você abre e fala, dá para enfiar minha cabeça aí dentro? Pastora, por que eu sinto isso? Porque é a ação do Espírito Santo. Ele veio para convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo. Então, o convencimento da nossa vida pecaminosa, ele vem um arrependimento. Arrependimento, ele não vem remorso. Porque arrependimento é mudança de atitude. Significa que eu mudo a atitude. Remorso, eu choro, lamento. Na semana que vem, eu estou fazendo a mesma coisa. Na Santa Ceia do mês que vem, eu estou pedindo perdão pelo mesmo pecado. No outro mês, pela mesma coisa. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Remorso leva para o inferno. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou falando, isso vai levar para o inferno. É juízo. Ele veio. Mas ele veio para convencer a gente do juízo. E no juízo ele diz que os mentirosos, os roubadores, os prostitutos, tem um monte de gente que vai arder num lago de chama e de fogo e de enxofre. Por quê?
porque Ele veio para convencer o que está errado na tua vida, o que você não está fazendo certo, aquilo que Deus não sonhou para você, a estrada que você está tomando não é a que Deus separou para você, o propósito de Deus você não está vivendo, o caminho que você está indo não é um caminho de vida. Tudo isso é missão do Espírito Santo. Tudo isso que você sente, que você ouve, que te incomoda, que te traz uma sensação, isso é a ação do Espírito Santo. Ele está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque quando houver um arrependimento, quando houver um raciocínio, o que eu estou fazendo com a minha vida? Quantas pessoas já falaram o que eu fiz, o que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo com a minha vida? Ele está convencendo. E às vezes a gente acha que isso é fruto da nossa cabeça, do nosso raciocínio. Isso é fruto da ação do Espírito Santo dentro de você, fazendo com que você repense, fazendo com que você recalcule a rota, fazendo com que você olhe para o teu destino e veja onde você está indo. Eu quero que você saiba que essa é a missão do Espírito Santo. João capítulo 20 e 21, ele diz assim: paz sejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os vossos pecados, os vossos também serão perdoados. Se não perdoarem os vossos pecados, os seus também não serão perdoados. Mais tarde a gente fala sobre isso, que eu falei isso semana passada. Só para você entender, a sequência da promessa, assim como o Pai enviou, eu vos envio, ela vai com um asterisco. Jesus está falando assim, ó, eu estou enviando o Espírito Santo. O Pai me enviou, a primeira divindade me enviou, e eu estou indo, e eu vou enviar a terceira divindade. Mas olha, você precisa perdoar quem te ofendeu. E ele diz isso, porque no decorrer ele fala assim, eu vim para ser morada. Eu vim para habitar em você. E a falta de perdão dentro de uma casa traz um incômodo muito grande para o Espírito Santo. Então ele estava querendo dizer assim, olha, eu gostaria muito de habitar em você, mas eu queria muito que você jogasse para fora toda essa amargura, toda essa tristeza, porque é muito difícil para mim, o Espírito Santo dizendo, morar dentro de uma casa cheia de rancor, de mágoa, de murmuração, de alguém que é incapaz de jogar todos os erros que cometeram contra você no mar do esquecimento. É por isso que ele fala assim, se você perdoar essa medida, não tem nada que eu não possa perdoar na sua vida. Porém, se você não perdoar, vai ser difícil eu dar sobre a tua vida o perdão que você precisa. Então, na medida que perdoamos, liberamos as pessoas, o Senhor também nos libera. Amém? E aí, então, a Bíblia diz em João 16:13 que Ele te guiará a toda a verdade. Pastora, me responde uma coisa, qual é a verdade sobre você? Qual é a verdade sobre a tua vida? Que tipo de verdade lançaram sobre você? Que você é a ovelha negra da família? Que quando você casar, tua casa vai ter bicho? Que você não vai ser feliz com a pessoa que você escolheu para casar? Porque talvez seu pai e sua mãe não gostavam da pessoa que você escolheu para casar? Que você está muito velho para poder recomeçar? Que as coisas não vão dar certo? Que você é muito inconstante, por isso nunca nada vai prosperar sobre você? Eu queria que você olhasse para dentro de você e me dissesse qual é a sua verdade.
você. Sobre aqueles que tiveram autoridade sobre você e declararam algumas verdades. Não estou falando que essa é a verdade de Cristo. Eu estou falando sobre verdades humanas. Verdades de pais, verdades de patrão, de educadores, aquele que te criou, com quem você se relacionou, aonde você trabalhou. Eu só queria que você entendesse que essa não é a verdade de Cristo. Eu só queria que você entendesse e tomasse muito cuidado acerca da verdade que está cravada no seu coração acerca de você. Porque essa não é a verdade de Cristo. E Ele diz que Ele nos guiaria a toda a verdade. E a minha verdade é que eu não sou ovelha negra da família. Apesar de ter ouvido muito isso. Uma das artimanhas de Satanás é se camuflar de verdade. Porque a partir do momento que você acredita naquilo, se torna a sua, não a de Cristo. Eu ouvi muito na minha infância inteira. Eu ouvia muito assim: sua casa quando você crescer vai ter bicho, porque eu, apesar de gostar de uma casa limpa, eu achava a maior perca de tempo ficar limpando uma casa. Eu sempre queria fazer alguma coisa mais inteligente. E aí eu falava assim: não senhora, eu vou crescer, eu vou ser muito rica. E eu vou ter uma moça para limpar a minha casa. E quando eu tiver essa moça, eu vou pagar muito bem para ela. Porque eu sei que isso aí não é fácil de fazer, não. Mas eu cresci ouvindo isso. Que eu era a ovelha negra da família. Que eu seria o motivo de vergonha. E deixa eu te falar uma coisa, só para você entender e questionar a verdade que você deixou sendo estabelecida dentro de você. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso de Deus? Eu ouvi isso do Espírito Santo? Não, eu não ouvi isso do Espírito Santo. Como eu sei hoje que eu não ouvi do Espírito Santo? Porque não se cumpriu. Porque o que se cumpriu foi a verdade do que Deus diz a meu respeito. E Ele disse que eu sou filha. Se eu sou filha, eu não sou escravo. Se você é filho, você não é escravo. Você tem direito. Direito a quê, pastora? Os seus primeiros direitos é direito a todas as promessas que Ele declarou sobre a tua vida. Que Ele estaria convosco, que Ele seria o seu socorro bem presente na hora da angústia, que Ele te daria força, que você jamais estaria sozinho, que ainda que seu pai e tua mãe te abandonassem, Ele jamais te abandonaria. Que por amor a você, por amor ao teu futuro, por amor à tua eternidade com Ele, Ele se entregou. Ele se fez pecador no nosso lugar para tirar a carga do pecado sobre nós. Essa é a verdade. Só que essa tem que ser a sua verdade. Se você tinha alguma outra verdade, eu declaro sobre a tua vida que isso cai por terra agora, em nome de Jesus. Repita comigo assim: a única verdade que eu recebo é a verdade que Deus libera sobre mim. E Ele diz que eu sou filho. Então pronto. Ele é filho, você é filho, então pronto. Eu queria que você entendesse, Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim, para você não esquecer e para te dar uma palavra para você nunca mais esquecer. Porque os que são guiados pelo Espírito Santo, Romanos 8,14, são filhos. Os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos. E se receberam o Espírito Santo, somos filhos por adoção. E o próprio Espírito Santo testemunha no teu espírito que nós somos filhos.
fecha o olho e coloca a mão e diz assim: eu não sou escravo, eu sou filho. O Espírito Santo testifica no meu coração que eu sou filho. Eu não mereço, mas eu tenho uma herança. E essa herança, a partir de hoje, eu tomo posse, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem uma herança. Pastora, qual é essa herança? Todas as promessas da Bíblia é a tua herança. Todas. Todas. Só que sabe o que acontece comigo e com você? Fica de pé, filho. Está ali o cartorário. Camila, é cartorário que toma posse da herança? Não, é no juiz. Quando tem uma herança deixada, os dois. Então está ali. E está aqui todas a nossa herança. Mas aí o diabo fala assim: você não tem direito. Uma pecadora. Olha o que você fez ontem à noite. Olha o que você faz da tua vida. Agora vai pagar de santinho. Está vendo isso que aconteceu? É castigo. Você está pagando pelos teus erros. É consequência. É isso mesmo que tem que acontecer com você. É justo. Olha o que você fez. Você tem que mesmo ficar desse jeito. Isso é justiça de Deus. Olha, você não passar vergonha já está bom para você. Olha, levando essa vida que você está levando já está bom para você. Porque quem você era, o que você faz. Aí sabe o que acontece com você? Você para e fala assim: é verdade. Sabe o que eu ouvi do meu pai 30 dias antes dele morrer? Porque ele não entendia o que era graça. Meu pai foi um biscateiro. Pensa num biscateiro. A vida inteira. E daí, 30 dias antes dele morrer, ele parece que estava passando por um confessionário com o Rodrigo. E ele começou a contar tudo que ele fez de errado na vida dele. E o Rodrigo falou assim para ele: seu Paulo, tem perdão para o senhor? Ele falou assim: filho, não é nem justo com Deus. Olha o que eu fiz a minha vida inteira. Eu não posso ir tomar posse desse perdão, porque não é justo. A mania, o hábito de executar e de tudo ser por execução, ele achava que não dava mais tempo de executar boas coisas. Então era isso mesmo que ele merecia. E o Rodrigo começou a ministrar sobre graça. Talvez você seja meu pai. E se você for, tem um testamento com todas as promessas, com a graça, porque nós não somos Deus. E aí nós não conseguimos pensar como Deus. E a gente acha que está mais do que bom do jeito que está. Porque daí a gente fica com a mentalidade de escravo. E escravo que der está bom. Porque ele não se sente com o direito de sentar na mesa do Pai. E enquanto a gente pensa isso, você nunca chega lá, mas a tua herança está lá. O banco está assim, ó, cheio de bufunfa lá para você ir lá e tomar posse. Está cheio de promessa, mas aí você não consegue ir, porque você acha que não tem direito, mas você tem direito. E não é por aquilo que você faz. É pela justiça de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que você fez
Mas Adão e Eva pecou e veio o pecado sobre eles. Pois eu vou lá, eu vou me fazer pecador no lugar deles, e eu vou pagar uma dívida. A dívida de Adão e Eva, que eles não fizeram nada para ter essa dívida. Então eu vou morrer numa cruz, e aquele que vinha após mim não terá mais esse pecado sobre eles, não terá mais essa acusação sobre eles. Então isso é justiça de Deus. Você não fez nada para Adão e Eva pecar e o pecado veio sobre você. Você não fez nada por Jesus, mas ele morreu no seu lugar. E o que você precisa, você só precisa crer. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê toma posse. Isso é justiça de Deus. Isso é graça de Deus. E o que eu preciso fazer, pastora? Nada. Só crer e aceitar. Mas o diabo quer que você não creia e não aceite, porque daí você nunca vai lá. Porque o dia que você entender que você pode se levantar do teu lugar através da ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas também da verdade de quem você é. E você é filho. E se você chegar, você só pode fazer isso se você tiver fé. Se essa palavra libertar você, porque daí você levanta e você fala assim: escuta aqui, ô juiz, meu nome é Paula Fabiana Chaves Fuzizac, eu sou filha do Deus vivo. Eu achava que eu não tinha direito, mas eu tenho direito. Pode ver que meu nome está aí, ele deixou uma herança para mim. Ele vai olhar e vai falar assim: seu nome está aqui. E você tem uma herança. Você veio tomar posse. Eu falei: eu vim aqui tomar posse. Tudo que é meu, eu não merecia, mas se Deus me deu, eu quero. Tudo que Deus sonhou para mim, eu não merecia, mas se Ele sonhou para mim, eu quero. Então você toma posse em nome de Jesus. Toda a acusação do diabo, tudo aquilo que te paralisava com escravidão, toda a mentalidade de escravo cai por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você é filho, bata a mão no teu peito e diga assim: eu sou filho, e eu vou tomar posse daquilo que o Senhor tem para mim, inclusive do perdão. E o Espírito Santo, ele tem falado isso. Pastora, você tomou posse desse perdão? Tomei. Porque eu era daquelas. Eu pouco erro. Até quando eu casei, o Rodrigo falava assim pra mim: você não pede perdão? Eu falei: eu erro pouco. Ele é mais sentimental, né? Então fala mais, apesar de não parecer. Ele que sai, desencarrilha o trem. Eu não, é tudo calculadinho. O dia que eu quero matar na unha é calculado também. E eu, quando eu pecava, que eu pouco errava, eu não entendia isso. Eu tinha medo de sair de casa, porque eu achava que ia acontecer uma tragédia. Se desse uma febre no meu filho, eu já imaginava Deus me tirando o filho. Eu já imaginava um carro vindo em cima de mim. Tudo porque eu havia errado, porque era assim que eu pensava. Porque eu não entendia o que era a graça. Graça é favor imerecido. Graça é o que Jesus fez por mim e por você. Graça é o que a gente tem que liberar na vida daquele, aquilo que recebi do Senhor. Você dá de graça. Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado. Senhor, o Senhor está me perdoando de graça, também perdoa de graça aquele que errou contra mim. Isso é graça. Isso é graça. Favor imerecido. É o favor de Deus vindo a teu alcance. E o Espírito Santo tem falado, e eu quero começar a encerrar essa mensagem.
Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração como na rebelião durante o tempo da provação. Assim como diz o Espírito Santo, então ele fala. Sim? Assim como fala o Espírito Santo, então ele fala. Quando ele falar, não endureça o seu coração. Então ele fala no... Igreja, então ele fala no... Assim como diz o Espírito Santo, e quando ele falar, não endureça o seu coração. Então nós vamos entender a fala dele no nosso coração, no nosso homem interior, dentro da gente. Até porque ele não está fora, ele está dentro. Ele está dentro. Então o Espírito Santo fala. Ele fala quando ele te dá uma direção. Ele fala quando ele te dá uma instrução. Ele te fala quando ele te dá um puxão de orelha. Ele fala quando ele te exorta. Ele fala quando vem um pensamento. Ele fala quando ele testifica algo no teu interior. Olha o que a palavra diz sobre testificar: dar testemunho, comprovar, atestar, afirmar com certeza. Então, você não sabe de onde vem isso dentro de você. O que é isso, pastora? É o Espírito Santo falando. Porque ele diz assim: assim como diz o Espírito Santo, assim como ele fala, e quando ele falar, não endureça o seu coração. Então quer dizer que quando nós não queremos ouvir, nós endurecemos o nosso coração. A gente responde ele: não, eu não vou ajudar. Vai lá, não, eu não vou lá não. Você está endurecendo o seu coração. Você está respondendo a ele, falando que você não vai fazer. Então ele fala no nosso interior. Às vezes nós ouvimos coisas do tipo assim: ah, Deus falou comigo, né? Ah, Deus falou comigo assim, 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 eu vou fazer assim. Tem muita gente que fala por profetada, e você toma cuidado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo fala, olha lá em Romanos 8:14, ele diz assim, ó, porque os que são filhos, guarda essa palavra que é forte, são guiados pelo Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo testifica no teu espírito. Então, quando você ouve uma profecia de alguém e ela vem do Espírito Santo, o Espírito Santo que usa a boca de quem está profetizando também habita dentro de você, e o Espírito Santo que fala através da boca do profeta está dentro de você também e testifica no teu espírito que provém dele. Ah, entendi, pastor. Então quando você receber uma profecia, se não houver testificação dentro do teu espírito que aquilo que é de Deus, filho, quem está me entendendo? Mas aí você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. Aí você entende os que são guiados por cartomancia de igreja. Por quê? Porque vai lá receber uma palavra para isso e para aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é guiada pelo Espírito Santo e você tem alguma dúvida, você entra no teu quarto no secreto e vai falar com aquele que habita dentro de você. E se você não sabe ouvir ele, você aprenda a ouvir ele. E se você está aqui hoje, você está aprendendo para você se relacionar com ele. Porque muitas vezes as pessoas são guiadas por cartomancia dentro da igreja, porque não querem se relacionar com o Espírito Santo. Você não precisa disso. Eu disse isso semana passada e eu digo hoje de novo: você não precisa disso, porque ele não desceu para ficar em paredes, ele desceu para habitar dentro de você. E se ele está dentro de
usando aqui. E se for o Espírito Santo que está falando na minha boca, ele testifica dentro do teu coração. Porque o que fala no altar também habita em você. E se ele habita em você e isso é para você, você já faz assim, ó. Amém. Beleza, Espírito Santo. Tá doendo, mas vamos. Tô entendendo. Amém? É isso aí. Pastora, como que ele faz? Ele fala. Ele fala com você. Como que ele fala? De várias maneiras. Pode usar pessoas, sim. Mas todas as vezes haverá testificação dentro do teu coração. O que eu preciso? Nós precisamos interagir com ele. Eu dei o exemplo semana passada de Samuel, que ele era um garoto, mas ele começou a interagir. Samuel, o Senhor me chamou. Ele começou a interagir. A segunda vez que Deus chamou, ele já decidiu ouvir. Ele falou, não, eu vou falar com um profeta. Aí na terceira vez ele falou, eis-me aqui. Responda para ele. Responda ao Espírito Santo. Interaja ao Espírito Santo. Eu queria que você entendesse os momentos em que nós respondemos para ele. Por exemplo, ele diz assim: se perdoarem, se eu perdoo os vossos pecados, vocês também perdoem. E quando você é movido por uma sensação, por exemplo, eu vou dizer uma coisa aqui, vou dizer porque é algo bom. A Camila, levanta a mão, Camila. A Camila, ela foi evangelizada pelo Espírito Santo. Ela começou a acordar de madrugada às 5 horas da manhã. E daí ela tinha vontade de orar. E aí ela orava. Aí ela começou a interagir, igual Samuel. Será que é isso? Então vou. Começou a corresponder. Aí ela falou: será que é Deus que está me chamando para eu orar de madrugada? Não vou pôr relógio, não vou pôr nada. Se for ele vai me acordar. E ela foi dormir. Aí Deus usou sua filhinha, né, Camila? 5 horas da manhã, ela acorda e acorda a mamãe. Mamãe, é 5 horas da manhã. Jesus está te esperando. Aí ela foi e orou. Aí ela começou a entender. Ela começou a reagir ao Espírito Santo. Ela começou a interagir. Aí ela passava aqui na frente da igreja e ela tinha vontade de entrar. Aí ela passava e ela tinha vontade de entrar. E ela frequentava uma outra denominação. Como ela começou a entender, que ela começou a interagir com o Espírito Santo, ela falou assim: eu vou começar a responder esse impulso. Eu vou começar a interagir com isso. E aí ela entrou dentro da Igreja Central do Avivamento. E ela começou a participar. E hoje ela está aqui, foi para o encontro com Deus, vai casar, vai batizar, vai ser membro da Central do Avivamento, obreiros nessa igreja. Quem evangelizou a Camila? O Espírito Santo. Então você precisa entender que você tem que começar a interagir. Senão você nunca vai entender quando é ele que está falando. Agora, aquela sensação que ela teve na oração e a sensação que ela teve quando ela passava na frente da igreja, ela causou uma memória. Ela guardou uma memória de sensação. Quando ela tem aquela sensação, opa, eu conheço isso. Deus está querendo falar comigo. Não é assim, Camila? Deus está querendo mostrar alguma coisa. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você comece a interagir com o Espírito Santo, como Samuel fez. Olha só que coisa interessante. Seja a paz o árbitro das vossas vidas. Você sabia que a falta de paz
é uma advertência do Espírito Santo. Nós estamos aprendendo a nos relacionar com Ele. Seja a paz o árbitro, seja a paz aquilo que vai guiar você. Então o Espírito Santo, ele também fala através de paz ou falta de paz. Então quando você está numa situação que te falta paz, é uma advertência do Espírito Santo. Quando você vai num lugar que não tem paz, é uma advertência do Espírito Santo. Quando você vai direcionar uma situação que você não tem paz, é uma advertência do Espírito Santo. Por quê? Porque seja a paz aquilo que guia a tua vida. Aprenda a se relacionar com a paz do Espírito Santo. Aprenda a se relacionar com a alegria do Espírito Santo. Aprenda a se relacionar com a interação do Espírito Santo. Só para você entender o quanto nós muitas vezes respondemos o Espírito Santo e não sabemos que é Ele. Lembra? O Espírito Santo fala, e quando Ele fala, não endureça o seu coração, porque quando Ele fala dentro do coração. Perdoa. Perdoa. Ah, não. Olha o que me fez. Olha a humilhação. Me roubou. Me enganou. Me traiu. Me humilhou. Perdoa. Não. Não. Perdoar não. Eu posso já não desejar mais mal, mas perdoar não. Perdoa. Se arrependeu, mudou. Dá uma oportunidade. Não. Ah, não, isso não. Quem você está respondendo? Quem você está respondendo neste momento? Ou você é louco, varrido, que fala sozinho? Não, pastor, eu não sou louco, varrido. Eu estou respondendo o Espírito Santo. Quando Ele falar, não endureça o seu coração. Vá. Eu vivi uma situação que eu aprendi a ouvir o Espírito Santo. Eu estava trabalhando e o Espírito Santo falou assim para mim, para uma inquilina minha, ela vai se suicidar. Eu achei que era coisa da minha cabeça. Aí eu falei, coisa da minha cabeça. Aí ele falou assim, a Marília vai se suicidar, e eu não tinha amizade com ela. Ela era uma inquilina minha. Eu falei, é coisa da minha cabeça. Aí eu fui para casa, eu fui tomar banho, eu tinha uma consulta no médico. Quando eu entrei debaixo do chuveiro, aí uma voz gritou assim, ela vai morrer, se você não for lá. Aí aquilo me deu um susto tão grande, porque a voz estava baixinha aqui dentro. De repente deu um berro no meu ouvido, que eu saí do chuveiro, fiquei fedendo cachorro molhado, que daí eu não tomei banho, porque daí me veio um temor. Botei a roupa de novo e eu corri, com a cabeça tudo molhada, cabelo sem pentear, e bati na porta da menina. E aí a menina abre com aquela cara linda e fina. E eu falei, será, gente? Tá com cara de quem vai morrer. Aí ela com a mão para trás assim. Aí eu falei assim, minha filha, eu vou falar uma coisa pra... Minha filha não, que eu não era pastor naquela época. Eu falei assim, minha filha, mania, né? Você acredita em Deus? Aí ela me olhou assustada. Por quê? Eu falei assim, porque você acredita, e contei a história para ela. Aí ela abriu a mão assim, um monte de remédio. Ela falou assim para mim, eu estava aqui em casa, e eu já tomei 2 desse. E eu ouvi uma voz que falava assim, toma, mas não toma pouco não, porque se você tomar pouco, não vai ter jeito, você vai ficar com sequela, tem que tomar muito, senão você não vai morrer. E mandava eu tomar, e eu disse assim, Deus,
se você existe mesmo, você vai mandar alguém aqui na minha casa. E se você não mandar ninguém, eu vou tomar esses remédios até eu morrer, com a porta trancada. Ela morava a família era de outra cidade, ela era estudante aqui. Naquele dia, me veio um temor tão grande de não ouvir essa voz, porque aquela moça podia ter perdido a vida. Olha a prova que ela fez com Deus. Então, quando nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo, às vezes a gente deixa de salvar vidas. Tem alguém sofrendo do seu lado? Tem alguém que talvez não tenha a sensibilidade do Espírito Santo e que precisa da tua sensibilidade do Espírito Santo? Tem alguém que vai ser beneficiado pelo teu relacionamento com o Espírito Santo? E para encerrar, eu queria dizer para você uma experiência que eu vivi quando eu me casei com o pastor Rodrigo. Eu queria já te convidar a ficar de pé comigo, para tirar o teu sono e para você já começar a se posicionar com o Espírito Santo. Em Cantares capítulo 5, versículo 2, ele diz assim, é 5:2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Quando eu me relacionava, quando eu era solteira, essa experiência e muitas outras experiências que eu poderia contar para você, vivi muitas, de ter revelação de pessoa que ia se suicidar. Mas o mais lindo, assim, de todas as revelações que eu já tive do meu relacionamento com o Espírito Santo, o meu casamento é uma das mais lindas. Onde Deus disse para mim que traria o meu esposo. E quando eu vi o Rodrigo, eu não achei que fosse ele. Porque ele não era nada daquilo que os pregadores me ensinou a fazer, que era pedir. E ele não era nada daquilo que eu tinha pedido. Para começar, ele era pastor e eu não queria um pastor. Porque eu achava que a vida de pastor era muito difícil. E eu dizia assim para Deus, eu não quero trabalhar 10 anos no Japão para agora ter uma vida sofrida aqui. Agora eu quero usufruir de tudo que eu trabalhei lá. E Deus falou assim para mim um dia acerca dele. Eu não quero que você olhe como os homens veem. Eu quero que você veja como eu vejo. E eu vi a mão de Deus passando nos meus olhos. Eu olhei para a alma do Rodrigo. Deus me desvendou o interior dele. E eu vi a pessoa linda e maravilhosa que ele era. Aquilo me deu tanta vergonha, que daí eu respondi para o Espírito Santo assim, agora sou eu que não mereço ele, você devia dar alguma coisa melhor, porque eu não estou à altura dele. E isso foi uma das poucas coisas, mas o meu casamento, como seria, quem era, tudo isso Deus revelou, e Deus falava comigo, e fala hoje ainda, de uma maneira tremenda. Só que quando eu me casei, eu tinha medo de não ser submissa, porque eu sempre fui muito forte. E eu já não era uma mocinha, eu tinha 31 anos, eu já era empresária, eu já era formada, eu já tinha minha vida toda estabelecida e formada. Então, mais ou menos assim, não tinha nada para formar junto com o Rodrigo, era ele colocado dentro da minha vida. E eu tinha medo de não ser submissa. E eu fiz uma das piores besteiras da minha vida. Eu não condicionei a fala do Espírito Santo para profeta, mas eu condicionei a fala do Espírito Santo através da vida dele. Eu dizia assim, bom, se ele me der a palavra final, então eu não o desobedeço. Se eu não desobedecer
deixando de ser insubmissa. Então, muito daquilo que eu sentia, que eu achava, eu negava, eu amordaçava, eu calava a voz do Espírito Santo. Ele falava dentro de mim e eu falava, então você tem que falar com ele agora. Ele mostrava as coisas para mim, eu falava, agora você tem que mostrar para ele. Porque se eu for fazer alguma coisa, eu posso estar atravessando ele. E foi assim durante 3, 4 anos do meu relacionamento. E um dia que eu ouvi essa palavra, eu ouvia a voz do meu amado. Aí aquela verdade caiu dentro de mim. E eu olhei e falei assim para mim, meu Deus, quanto tempo faz que eu não obedeço mais a voz do meu amado. Eu olhei para mim, para o meu relacionamento com o Espírito Santo, e eu vi a besteira que eu fiz naqueles 4 anos. Para me livrar de um problema, eu causei outro maior ainda. E o Espírito Santo falou assim para mim, eu estou com saudade. Você condicionou a colocar o Rodrigo entre eu e você. É por isso que você não está mais ouvindo a minha voz. E a voz do Espírito Santo, o relacionamento, é uma interação. Quando você deixa de corresponder, depois fica meio esquisito. Para quem é casado, deixa de beijar a tua esposa para você ver. O dia que você vai beijar, parece que está meio estranho. Se você anda assim, não dando a mão, o dia que você vai pegar na mão, fica estranho. Então tudo fica estranho no meio de um relacionamento. E naquele dia, nessa palavra, eu vi o quanto estava estranho o meu relacionamento com o Espírito Santo. E o que eu tinha feito com o meu relacionamento com o Espírito Santo. E sabe o que eu fiz? Eu pedi perdão. Eu pedi perdão para o Espírito Santo pelo que eu tinha feito com ele. Eu queria que você entendesse que o Espírito Santo fala e muitas vezes você amordaça ele. Eu vou falar uma coisa para você, tem muita gente com depressão. Sabe por quê? Porque a pessoa quer medicar a voz do Espírito Santo. Se ele falar dentro e o Espírito Santo fala, perdoa, 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 você não perdoa. Tem pessoas tomando remédio de depressão, achando que é depressão, mas é tudo que ela quer, dormir para calar a voz do Espírito Santo que está dando um direcionamento. Eu quero que você entenda uma coisa. Você não precisa de remédio, você precisa perdoar. Você precisa deixar as coisas velhas para trás. Porque é isso que o Senhor faz com a gente, Ele deixa as coisas velhas para trás e se faz novo. Mas você tem que querer viver o novo. E aí naquele dia eu pedi perdão para o Espírito Santo e eu falei para ele, volta, Senhor. Eu quero voltar a ouvir a sua voz, a sua revelação. Nesse relacionamento tem que ter honra. Honra é dar importância, é dar o primeiro